Por que um Deus de amor permitiu que o pecado acontecesse? Olá, muito prazer. Eu sou o professor Klaus, aqui da Faculdade Luterana de Teologia. Sou professor de Teologia Sistemática e Confessionalidade e vou acompanhar você na reflexão sobre um tema muito relevante para a nossa fé. Por que Deus permitiu, afinal, que o pecado acontecesse? Essa pergunta já levou muitas pessoas a diversas especulações e levou outras tantas até mesmo a se revoltarem com Deus. Afinal, que Deus é esse que permite que o ser humano tenha que conviver sua vida inteira com a realidade do mal e do pecado? Será que isso não faz dele um Deus mau em vez de um Deus bom? E antes de responder essa pergunta, eu quero convidar a você, caso você ainda não esteja inscrito, que se inscreva no nosso canal, acompanhe a nossa live aqui e receba outros conteúdos e, claro, convido você para deixar o seu joinha se você gostou desse conteúdo. Essa pergunta inquieta muitas pessoas. E a reflexão que está por detrás dela normalmente é a seguinte: se tudo o que Deus criou no princípio era muito bom, e se Deus, sendo onisciente, onipotente, sabia que o pecado do ser humano traria muitos males, dores, sofrimentos, perdas e mortes, por que, afinal, ele permitiu o pecado? Se nós tentarmos responder essa pergunta a partir das escrituras bíblicas, veremos que a resposta é bastante complexa. É porque existem vários aspectos a considerar, mas também algumas descobertas maravilhosas que nós podemos fazer. E eu quero convidar você a refletir e a fazer essas descobertas incríveis comigo. Bom, vamos lá. Se olharmos em Gênesis 1 a 3, e especialmente em Gênesis 3, no relato bíblico da queda, veremos que o pecado é resultado de diversos fatores. Deus cria o ser humano, à sua imagem, homem e mulher, e o coloca como administrador e cuidador responsável da sua criação. E já na primeira vez que Deus se dirige ao ser humano, em Gênesis 2:17, ele dá uma incrível liberdade e um espaço gigantesco para exercitar uma administração responsável. Deus diz a Adão e Eva: de todas as árvores do jardim comerás livremente. Mas, ao mesmo tempo, Deus lhe coloca um limite e, com isso, uma responsabilidade. E isso se dá quando ele diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse versículo é muito importante para o nosso tema. Ele mostra que quando Deus se dirige ao ser humano nesta primeira vez, lhe dando uma imensa liberdade, mas também ao mesmo tempo um limite muito claro, um mandamento contendo uma proibição, ele trata o ser humano criado à sua imagem como um ser ao mesmo tempo livre e responsável. Deus não quer que o ser humano seja uma espécie de robô, muito menos um tipo de marionete manipulado por ele, ou um tipo de criatura que vive por coação ou obrigação. Mas ele deseja que o ser humano se desenvolva como um ser eticamente responsável, como nós dizemos na teologia. Ele deseja obediência espontânea, não obrigatória e nem compulsória, mas livre e amorosa. E ao colocar um limite na forma de um mandamento, Deus também quer protegê-lo de dimensões da sua criação que o colocarão em contato com a realidade do mal. Deus não quer o mal para a sua criatura, isso fica muito claro. E a continuação dessa história, você e eu conhecemos. Adão e Eva, que no fundo representam a todos nós e fazem o que todos nós, seres humanos de todos os tempos, faríamos, não respeitam e não obedecem ao mandamento colocado por Deus. Em vez de ouvirem e obedecerem somente a instrução que Deus lhes havia dado, eles optam livremente por ouvir a voz da serpente, que naquele relato bíblico representa a realidade do mal. Eles se deixam enganar. Eles aceitam a interpretação deturpada da serpente e, principalmente, eles passam a cobiçar o conhecimento do bem e do mal, para serem eles mesmos como Deus, iguais a Deus. A ganância, a cobiça, a desconfiança de Deus tomam conta da vida deles e, por fim, eles desobedecem.
fazem mau uso da sua liberdade, ultrapassam o limite estabelecido por Deus em seu mandamento, pecam e colhem as terríveis e amargas consequências e os frutos disso. E o mais incrível desse relato é que Deus não impede nada do que acontece. Você já percebeu? Deus dá liberdade e responsabilidade ao ser humano, mas não o poupou do contato com a serpente, que simplesmente aparece lá sem explicação. E quando o coração de Eva e Adão já está tomado de cobiça e ganância pelo fato de eles estarem sendo literalmente enganados pela serpente mentirosa e astuta, Deus também não intervém e nem impede que eles desobedeçam e pequem, o que trouxe consequências trágicas para eles e para toda a humanidade até hoje. Aliás, a Bíblia sempre deixa claro que o que eles fazem é apenas um reflexo do que todos os seres humanos fariam e fazem. Você e eu teríamos feito, na verdade, dia a dia, a mesma coisa. Fazemos o mesmo o tempo todo. Pecado é sempre mau uso de nossa liberdade e responsabilidade, é desconfiar das boas intenções de um Deus bondoso e amoroso para conosco, é dar mais crédito para que outras criaturas dizem do que a voz bondosa do Criador. Pecado é desconfiança de Deus e desobediência, e traz consigo sempre uma ruptura na comunhão com Deus, na comunhão com o próximo, com o restante das criaturas e também conosco mesmos, né? A gente experimenta uma ruptura no nosso próprio coração, perdemos a paz. E o pecado é a raiz profunda de todos os demais males físicos, psíquicos, sociais, morais, econômicos, políticos e culturais que nos assolam e que sempre resulta no sofrimento e na nossa morte. E nós temos realmente uma questão muito intrigante. Por que Deus permite que a serpente, uma criatura originalmente boa criada por ele, mas que depois disso inexplicavelmente aparece já com intenções de seduzir e afastar o ser humano de Deus, e já incorpora um poder maléfico e prejudicial apareça? Por que Deus permite isso? Por que Deus não a impede ou impediu? Por que ele deixou os acontecimentos fluírem livremente e deixou o ser humano simplesmente agir de acordo com sua liberdade e responsabilidade? Será que no fundo Deus não quis que a humanidade caísse e pecasse, se afinal ele já sabia em sua onipotência e onisciência que uma tragédia humanitária iria acontecer? A resposta a essa pergunta é não. Definitivamente não. Ele não impediu, mas permitiu tudo isso. É isso que nós vemos no relato bíblico. De um lado, temos que afirmar com toda a veemência que o relato bíblico não deixa a mínima dúvida de que Deus não quis que o pecado acontecesse. Deus se opôs ao pecado, quer evitar o pecado e é inimigo permanente do pecado. Ele também não é o causador do pecado humano, nem mesmo ao permitir que o ser humano entrasse em contato com uma outra criatura caída dele, como a serpente. Deus não pode ser culpado nem acusado pelo fato de o ser humano ter pecado. Pois é o ser humano que fez e faz até hoje mau uso da sua liberdade e responsabilidade que Deus lhes havia dado. A culpa, infelizmente, precisa ser assumida por nós, seres humanos, porque de fato foi, é e sempre será nossa culpa. Então, resumindo, não é Deus, mas é o ser humano o culpado pelo pecado. Mas você vai perguntar, como é que fica a serpente? Não seria ela a culpada e a causadora de tudo? Lendo Gênesis 3 no detalhe, vemos que também a serpente não pode ser vista como culpada pelo pecado do ser humano. O relato de Gênesis não está interessado em explicar por que, do nada, dentre as criaturas originalmente boas de Deus, simplesmente aparece uma que já havia sido tomada pela realidade do mal. Já havia de alguma forma se pervertido e passado a corporificar a realidade do mal. É interessante que em Gênesis 3, a realidade do mal não é explicada, mas simplesmente pressuposta. E o mal nunca está no mesmo nível que Deus, mas sempre surge na dimensão das suas criaturas. A Bíblia desconhece qualquer tipo de maniqueísmo, como se Deus e o diabo, o bem e o mal, fossem dois princípios metafísicos no mesmo nível. Na Bíblia só existe Deus e suas criaturas, e toda a dimensão do mal, ela se instaura
no âmbito das criaturas de Deus, da criação boa originalmente, mas que se perverte. A Bíblia desconhece qualquer tipo de maniqueísmo, como se Deus e o diabo, o bem e o mal, fossem dois princípios metafísicos ou duas grandezas no mesmo patamar. Na Bíblia só existe Deus e as suas criaturas, e toda a dimensão do mal se instaura no âmbito das suas criaturas. E sem dar maiores explicações, Deus simplesmente permite isso, como a gente vê no fluxo do texto bíblico. E as razões últimas nos permanecem desconhecidas. Fazem parte dos mistérios insondáveis que Deus não nos revelou e que não compete a nós ficar especulando. Mas voltemos a Gênesis 3, ao que está revelado. Mesmo que a serpente, enquanto representação da realidade do mal, distorça as palavras de Deus e invente o sentido delas, enganando e seduzindo Adão e Eva, Deus não interveio, pois continuava sendo liberdade e responsabilidade de Adão e Eva terem observado os limites que Deus claramente havia colocado para eles. Deus simplesmente deixa que a opção livre e responsável deles em observar ou não ao seu mandamento tenha a palavra final. E a opção deles foi pela desobediência, como nós sabemos. Por isso, mesmo que tenha incitado e de alguma maneira, enrolado e seduzido Adão e Eva, a serpente também não pode ser culpada pelo pecado e pela queda, mas tão somente Adão e Eva. Pois, a despeito das distorções da palavra de Deus promovidas pela serpente, isso ela sempre faz, cabia a Adão e Eva obedecer à palavra de Deus e não ouvir a serpente. Mas eles não fizeram isso. E Deus permitiu, desse modo, que as consequências trágicas do pecado, os sofrimentos, as dores, as doenças, os muitos males que tomaram conta da vida e da história da humanidade acontecessem. E tomassem conta da vida das pessoas, de Adão e Eva, seus descendentes, até hoje, incluindo a nós. E daí a pergunta que eu imagino que você esteja se fazendo e que não quer calar, e que até aqui não foi ainda bem respondida é: se Deus não queria o pecado e a desobediência, por que, afinal, ele permitiu o pecado e a desobediência, com todas as suas consequências negativas? E a resposta mais sensata que eu encontro, lendo os relatos bíblicos de Gênesis 4, 3, 4, até o Novo Testamento, até Jesus, e lendo os relatos bíblicos neotestamentários dos evangelhos até o Apocalipse, é a seguinte: Deus permitiu o pecado e a desobediência porque quis, de fato, pautar o seu relacionamento conosco a partir da liberdade e da responsabilidade. Ele não quer se relacionar com marionetes manipuladas por ele, mas ele quer ser obedecido e amado de todo o coração, alma e entendimento, com todo o ser da pessoa. Ele não quer um amor obrigado ou coagido, um ser robotizado, muito menos manipulado. E por isso, em incrível e amorosa ousadia, na minha opinião, ele optou por assumir até as últimas consequências todos os riscos da desobediência das suas criaturas e permitiu que o pecado acontecesse. E é disso que a Bíblia inteira trata. Ele não quis, nem planejou e muito menos causou ou intencionou o pecado, mas ele efetivamente, como o fluxo bem natural do texto mostra, o permitiu, não interveio. E é o que a Bíblia nos conta sem rodeios. Deus o permitiu. Não temos acesso aos insondáveis mistérios de sua infinita sabedoria que estão por detrás dessa permissão divina, pois isso não está revelado nas Escrituras com clareza. Mas há uma dimensão de mistério insondável que permanece em relação a essa pergunta. Mas, por outro lado, há também uma outra dimensão e explicação muito clara nas Escrituras. E essa nos foi definitivamente revelada. E é nela que devemos nos apegar. Deus, que não quis e nem causou o pecado e a queda, permitiu, sim, o pecado e a culpa. E isso porque se dispôs a assumir os riscos da nossa desobediência, do nosso mau uso da liberdade e do mau uso da nossa responsabilidade.
E tudo isso por ser um Deus de um infinito, ardente e inexplicável amor por suas criaturas, por nós. Ele decidiu correr o risco de ele mesmo sofrer por nossa causa, por amor a nós. Ele permitiu que as consequências negativas da nossa decisão livre e responsável pesassem sobre nós, mas ao mesmo tempo ele também assumiu sobre ele e sobre si mesmo o risco e as consequências das nossas decisões. Nossa desobediência não impactou só na nossa vida, mas acima de tudo, também ele se dispôs a sofrer todas as terríveis dores, os desprazeres e sofrimentos de um Criador rejeitado por suas criaturas. Tudo por amor. Por isso, desde que a realidade tomou conta do mundo e do ser das pessoas e de toda a humanidade, esse Deus de amor, que correu o risco de sofrer por seu amor, não parou de se importar pelas pessoas, desde Adão e Eva até hoje. A sua pergunta amorosa e sofredora, incansável, ao longo dos tempos e das épocas, na verdade não mudou. E já está nas primeiras páginas da Bíblia. A pergunta de Deus é: Adão, Eva, onde você está? É a pergunta de um Deus que, ao permitir o pecado e o mal, optou por assumir para si mesmo os sofrimentos, a dor, a luta apaixonada de um Criador rejeitado por suas criaturas rebeldes. Toda a história de Deus com os seres humanos, de Gênesis 4 até o Apocalipse, é a história de um Deus que se empenha pelo resgate daqueles que optaram por lhe desobedecer. Ele vai atrás, ele revela o seu amor, ele age na história, ele faz tremendos atos de libertação, tudo por amor. A aliança que ele fez com o povo de Israel é por amor. O sistema de sacrifícios e de leis que ele criou para o povo de Israel é por amor. Tudo tem a intenção de viabilizar perdão e reconciliação, paz e justiça. E ao longo de toda a história de Israel, Deus sofre terrivelmente por ter optado em amar esse povo desobediente, ingrato e rebelde. Justamente por ter permitido o pecado humano, Deus se dispôs a suportar com infinito amor as maldades, revoltas e desobediências, se dispôs a tentar mudar o destino das pessoas, com muita paciência e bondade. E a mais profunda e impactante consequência que Deus optou por assumir para si mesmo, ao permitir o pecado humano e a morte como consequência última do pecado, é que ele envia o seu Filho eterno ao mundo para que se torne pessoa humana igual a nós e morra em nosso lugar, em lugar de todas as pessoas, para lhes viabilizar de forma imerecida e definitiva a paz, o perdão e a reconciliação. Em Jesus Cristo, Deus se revela como um Deus de pura bondade e misericórdia. Ele faz com que o castigo, que deveria recair sobre todas as pessoas, de todos os tempos, recaísse sobre seu Filho Jesus, sobre seu único e próprio Filho. E tudo isso para viabilizar fé, perdão e para possibilitar que aquele seu plano original lá do começo, de viver em eterna comunhão com as pessoas no seu reino, se concretizasse. Ou seja, em Cristo, na cruz, Deus venceu o nosso pecado e derrotou todas as forças e a realidade do mal. Lá, na cruz, ele foi ilimitadamente vencedor, para poder fazer de nós pessoas ilimitadamente vencedoras nele. E, meus queridos, chama muita atenção que todas as pessoas que ouvem o Evangelho e a partir do efeito da palavra poderosa de Deus e do agir do Espírito Santo, todas as pessoas que recebem a graça de crer em Cristo passam a viver em Cristo, dentro daquela liberdade e responsabilidade original que Deus sempre quis. E esse é o Evangelho revelado em Cristo, na cruz. Em Cristo, essas pessoas recebem as forças para amar a Deus espontaneamente, de todo o coração, alma e entendimento, de forma livre e responsável.
Em Cristo, elas vivem num relacionamento de amor com Deus. Em Cristo, elas recebem forças para dizer não a tudo o que as afasta de Deus e a resistir ao pecado e a rejeitar o mal. Em Cristo, elas vencem as tentações e suportam as mais terríveis provações. É incrível. Em Cristo, elas recebem perdão quando falham e são renovadas e restauradas. Ao permitir que os seres humanos pecassem e ao se dispor a resgatá-los em Cristo e a conceder-lhes a dádiva do Espírito Santo, habitando na vida delas, Deus viabiliza que a base do relacionamento com Ele seja a fé, a esperança e o amor, e não a obrigação e a coação. E é isso que Ele sempre quis, desde o princípio, mas que o ser humano não soube usar. E eu finalizo a minha abordagem e resumo a minha resposta. Por que um Deus de amor, afinal, permitiu que o pecado acontecesse? Sem dúvida, há muitas dimensões que permanecem um mistério insondável para nós, que não nos foi revelado nas Escrituras e que sobre essas dimensões não nos compete ficar especulando. A nossa regra de interpretação da Bíblia é bem simples. O que a Bíblia fala, fale. E a respeito de tudo que a Bíblia cala, cale. Temos que nos ater ao que foi revelado na grande narrativa das Escrituras. E o que está, vamos dizer assim, claramente revelado é que, ao permitir o pecado e a queda, Deus assumiu para si todos os riscos da dor de um pai de amor, que quer ser amado de forma livre e responsável por suas criaturas, por nós seres humanos. Ele assumiu também para si o ônus do resgate das suas criaturas, desobedientes e rebeldes. E do primeiro ao último instante, jamais as abandonou, mas as amou apaixonadamente e ardentemente. Correu atrás delas, se empenhou ao fazer alianças de amor com os que o rejeitavam. Realizou atos libertadores na história em favor dos que nada mereciam. Manifestou o seu poder libertador junto àquelas pessoas que estavam escravizadas por suas culpas, maldades e pelo mal. Deus nunca deixou dúvidas acerca de sua bondade, fidelidade e paciência, dispondo-se a suportar a ingratidão, a rebelião e a rejeição das pessoas. Por ter permitido o pecado, os sofrimentos e a morte, ele também se dispôs a passar, ele mesmo, por sofrimentos, paixão e morte através de Jesus, de modo que ele mesmo assumiu sobre si o castigo, até as últimas consequências dos atos das escolhas erradas das pessoas. A Bíblia não deixa dúvidas de que Deus sofre profundamente ao nos ver tendo que arcar com as consequências de nossas escolhas erradas e pecados. Não há sofrimento nosso que não seja sofrido também por Deus em Cristo. Não há escolha errada nossa e consequência desastrosa de ação nossa que não seja suportada por Deus em Cristo. Na cruz de Jesus, o sofrimento de Deus por nós e a nosso favor chega a um auge. Cristo assume nossos pecados, dores, doenças, males sobre si mesmo e os carrega sobre si. E tudo isso para livrar a humanidade toda e a nós do castigo e viabilizar a vida eterna e a comunhão livre e desimpedida de todo o coração com Ele para todo sempre. Sinceramente falando, desde que eu ouvi desse amor e eu o entendi, eu não consigo imaginar a vida de outro jeito, a não ser a de me tornar um cristão, de seguir a Cristo. Quando eu penso sobre a nossa pergunta e me atenho ao que está revelado e não fico especulando sobre o que não está revelado, eu descubro o evangelho do amor de Deus em Jesus, que me liberta de toda especulação infundada. E é esse evangelho maravilhoso que eu desejo que você também descubra ao ouvir e ver essa nossa abordagem. Amém? E fique ligado aqui nas nossas próximas abordagens, nos próximos temas que nós vamos abordar aqui no canal da FLT. Até lá!
Tchau, tchau.